O Soldado que Não Existiu, o filme que está entre os mais vistos da Netflix, e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então você fique aí até o final. Bora falar desse filme interessante, entre os mais vistos, um filme muito bom, e eu vou destacar algumas coisas interessantes sobre ele, e tem várias coisas interessantes sobre ele. Mas antes, dá o like nesse vídeo que é importante, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. Compartilha esse vídeo com todo mundo, então não esquece de dar essa força, like, inscrição no canal. Esse filme é um filme que retrata uma época muito interessante da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Existem vários filmes, esse deve ser o período, o evento que tem mais filmes que falam sobre ele. Não à toa, foi um dos mais importantes mesmo, um evento muito relevante na história da humanidade. E esse filme trata de uma operação específica que foi realizada pelos aliados, especificamente o Reino Unido, né? A Inglaterra, em 1943, ela tinha planos de atacar a Sicília, que fica na Itália, para ter uma posição estratégica na guerra. Ela tinha combinado isso com os americanos, porém, aquele ataque era uma coisa vista como óbvia pelos alemães, e eles estavam preparados para receber os aliados caso eles fossem invadir a Sicília. Então era preciso que se criasse algo para enganar os alemães, algo para tirar a atenção deles, para fazer com que eles não acreditassem que os ingleses fossem realmente invadir ali a Sicília. Então eles resolveram criar uma operação para disfarçar, para chamar a atenção, para desviar a atenção dos alemães, dos nazistas, para aquela operação na Sicília. Então eles resolveram criar uma operação chamada Mincemeat, Operação Mincemeat, que era justamente criar uma falsa operação que dizia que o verdadeiro alvo era a Grécia. Eles tinham que fazer os alemães acreditar que os ingleses iriam atacar a Grécia e não a Sicília. Então eles resolveram criar isso, e esse filme é justamente sobre essa operação, essa falsa operação. O nome do filme é Operação Mincemeat, e que no Brasil resolveram traduzir para O Soldado que Não Existiu, que também é um título que é interessante, é uma boa tradução, assim, preserva a ideia central. E aí é muito interessante ver como foi feito essa construção dessa falsa operação, desde a escolha de um soldado, né, que tinha que existir um corpo que deveria ser encontrado, interceptado ali na Espanha, como se fosse assim, um acidente. Ele estava indo em direção a um determinado lugar, haveria um acidente e esses planos cairiam nas mãos dos alemães, que tinham ali uma influência muito grande na Espanha. Então o filme trata, até a sua metade, faz uma coisa muito interessante, principalmente para quem é escritor, para quem pensa em personagem, né, que é justamente como nós vamos criar esse soldado que vai ser apanhado pelos espanhóis, né? Qual é a história dele, qual é o background. Então resolveram criar um personagem, realmente acharam um corpo, né? Então demoraram 3 meses bolando essa falsa operação, que era o Mincemeat, o soldado que não existiu. E aí a trama vai levando, claro que aí tem os aspectos pessoais dos personagens, né, que precisam enriquecer o filme, né? Porque assim, esse é um desses filmes que a gente já sabe qual é o final, né? Filmes sobre determinados fatos da história, a gente já sabe no que deu, a gente só quer saber como foi feito. Então, para enriquecer uma história como essa, é preciso colocar elementos pessoais, e aí existem as tramas paralelas que dão todo ali o charme e o incremento do filme. Um filme de época, um filme muito bem realizado, muito bem feito, com atuações ótimas do Colin Firth, que faz ali o Evan Montagu, que é um cara que tem assim problemas familiares, né? A mulher dele acaba indo para os Estados Unidos com o filho, até por uma questão de segurança, mas também porque eles estavam enfrentando uma crise matrimonial, né? Como eu falei, elementos da vida pessoal dos personagens vão interferindo na trama, e é muito bem contada, é uma trama muito bem realizada, prende você, tem 2 horas e 6 minutos, mas não tem muita assim, enrolação, muita barriga não. Um ponto e outro ali é uma coisa meio desperdiçada, mas não chega a ser uma coisa assim que tem coisa demais que não deveria estar. Talvez ali
cortaria ali uns 15 minutinhos, mas ainda assim o filme é muito rico, é muito interessante. E tem um ponto interessante que se destaca, que é a participação de um jovem Ian Fleming, né? Ian Fleming, ele fez parte do serviço de inteligência da Marinha britânica nesse período da Segunda Guerra Mundial, e quando acabou a guerra, esse Ian Fleming, esse jovem militar, acabou se tornando jornalista e escritor, e ele criou um personagem que fez parte dos livros dele, que é famoso no mundo todo, que é o James Bond. O Ian Fleming é o criador do James Bond, né? Então ele usou todo o background, toda a história dele na Marinha para criar um dos personagens mais conhecidos da história e talvez o personagem mais interpretado em filmes, né? Então é muito interessante, mas no filme o personagem dele, né, que ele é ele mesmo, né, o Ian Fleming, ele é um coadjuvante, ele serve só mesmo como um atrativo, assim, de você saber que ele fez parte daquela história interessante, mas a história não se circula em volta dele. Mas é interessante saber que um escritor tão famoso, né, provavelmente o maior vendedor de livros do Reino Unido, esteve envolvido nessa operação. Então é um filme muito interessante, um filme que você vai gostar. Eu particularmente gosto bastante desses filmes que retratam uma época, que mostram um fato desconhecido do grande público, né? A identidade verdadeira desse corpo, desse falso soldado que foi encontrado lá na Espanha, que foi usado nessa operação. Ele teve a identidade deles revelada só após 54 anos do ocorrido. Então esses fatos que acontecem são muito interessantes, né, da gente entender como aconteceram e como se desenrolou, né, um evento como a Segunda Guerra Mundial. E a gente fica imaginando quantos outros eventos, quantos outros fatos ocorreram que a gente nem faz ideia e que talvez mais para frente possam aparecer aí em outros filmes e séries. Então eu gostei bastante, acho que você vai gostar bastante também, eu recomendo, é uma diversão muito boa, é um filme que tem seu próprio ritmo ali, então é muito interessante, é uma reconstituição de época muito fiel. Então eu acho que você vai gostar e vai gostar bastante, tá bom? Como você vai gostar bastante e muito de dar o like nesse vídeo, porque vai me ajudar muito, e se inscrever no canal, dar essa força aí aqui na plataforma, tá bom? Então ativa as notificações também para quando sair mais vídeos você ser avisado. Compartilha esse vídeo com todo mundo, espalha para geral. Então não esquece, tá bom? Deixa o seu like e se inscreva no canal, dá essa força aí, tá bom? Eu volto mais adiante com mais vídeos para você sobre filmes e séries aqui no YouTube, tá bom? Eu fico por aqui, então